Hoje eu vou falar o caso de alguém que conseguiu o salário dos sonhos, o emprego dos sonhos em uma empresa dos sonhos, com estabilidade, com muitos anos na mesma empresa, construiu uma carreira, chegou lá, sei lá, como estágio, se eu não me engano, e saiu como gerente sênior de análise de dados, e uma hora chegou e falou assim: não é mais para mim. E se demitiu. Não foi chefe tóxico, não foi corte, não foi pressão, não foi nada. Ela chegou e se demitiu pelas novas condições que estamos passando, eu diria assim, como um spoiler para você. E sim, tem a ver com inteligência artificial também. Nesse vídeo eu vou reagir ao vídeo da Brulette. O canal dela é novo, mas já está muito bem, porque ela fala muito bem, ela é uma excelente comunicadora. Acredito que devia ser uma excelente analista de dados também. E o que ela vai trazer aqui, você não vai encontrar em nenhum outro vídeo da internet, porque o que ela fala sobre a profissão, sobre como foi até ela chegar nessa decisão de pedir demissão, é o que ninguém tem coragem de falar, porque é algo que não vem de curso. E como ela não vem de curso mesmo, o que ela trouxe aqui é algo que eu nunca vi ninguém ter coragem de ter gravado ou trazido algo assim aqui no YouTube, beleza? Então vou compartilhar a minha tela com vocês e nós vamos reagir ao vídeo da Brulette. Do meu último cargo como gerente sênior de analista de dados, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que eu aposto que você tem aí instalado no seu celular. Eu não vou estar podendo entrar em muitos detalhes referente à empresa por conta de termos de confidencialidade, mas é uma empresa bastante conhecida. Eu trabalhei lá por 8 anos. E toda vez que eu falo para as pessoas, para qualquer pessoa que seja, que eu me demiti, todo mundo me pergunta: tá, por quê? Como assim? Todo mundo fica um pouco chocado. Porque eles me conhecem, eles sabem quanto aquele trabalho era importante para mim, e também porque o trabalho para o brasileiro representa grande parte de quem a gente é. Quando você vê uma entrevista, por exemplo, num jornal, embaixo do nome da pessoa, geralmente tem o cargo dela. Então, como ser humano... Galera, isso que ela está falando, eu nunca trabalhei em uma Big Tech, mas sempre trabalhei em grandes empresas. E quando eu me demiti de uma grande empresa, que era maior, ou acredito que seja a maior do Brasil, e uma das maiores do mundo em produção de aço, quando eu falava para as pessoas que eu saí, que não estava feliz lá, que não deu certo a minha ida para essa empresa, é como se eu estivesse falando algo errado. Eu não podia falar isso para as pessoas. Como que você saiu de lá, Bruce? Isso, não, você fez alguma coisa errado. E simplesmente foi um grande tiro no pé que eu dei. Algo que simplesmente aconteceu e não deu certo eu dentro daquela empresa. Mas eu descobri muito rápido. O caso dela aconteceu muitos anos. Ela ficou 8 anos lá. Em um mês eu já sabia que tinha feito algo errado ali, que eu dei um tiro no pé, que eu tinha que sair da empresa e já comecei a procurar emprego. Ela não. Ela, quando percebeu que isso estava fazendo mal para ela, vocês vão ver aqui, ela simplesmente decidiu sair. Anos atrás. E foi um ótimo caminho. Eu trabalhei por muitos anos em algumas empresas como analista de dados. Então, desde o primeiro emprego oficial assim que eu tive, corporativo, eu já entrei cuidando de relatórios, estatística, de uma área comercial. E com o tempo eu fui passando por algumas empresas pequenas, empresas mais simples, né? Não tão megalomaníacas como essa que eu trabalhei por último. Então, quando eu tinha os meus 24 anos, eu apliquei para uma vaga de analista júnior nessa multinacional e passei. E foi incrível para mim. Era um dos meus grandes sonhos no momento. E na época eu tinha muito sangue nos olhos. Eu era feroz, assim. Eu tava pronta para mudar o mundo. Eu queria ser CEO. Eu trabalhei muito. E com 2 anos nessa empresa, eu já era gerente de um grupo de 8 pessoas. Deixa eu só abrir a porta pro gato que tá querendo entrar. Aí eu nessa empresa. Você viu que ela era alguém realmente muito determinada, ela cresceu muito rápido, ela falou que em 2 anos era gerente, sei lá quanto tempo eu demorei para me tornar gerente, então com certeza ela teve uma carreira muito mais ascendente do que a minha, e com certeza foi todo o mérito dela, porque só do jeito que você vê ela comentar, você vê que realmente era alguém muito dedicada, muito inteligente. Eu pulei uma partinha aqui, mas ela falou que ela não fez faculdade, que a galera que trabalha nessas Big Techs faz, que geralmente o pessoal faz USP ou alguma federal. Eu pulei para poupar um pouco o tempo de vocês, para a gente ir mais no que interessa, mas eu queria que vocês vissem esse contexto aí da história dela, da ascensão dela até chegar a esse cargo atual, né? E só uma coisa, né? Ela falou que começou com 24, também falou que trabalhou 8 anos nessa empresa, então você pode até ter uma noção da idade dela, né? A mulher não gosta de falar a idade, mas ela teve aqui, né? Bom, vamos seguir o vídeo que é muito bom. Aí o Covid chegou, mais de 3 mil pessoas foram demitidas, muda tudo, muda a reestrutura, a empresa inteira, muda a área, muda produto, muda tudo. Nessa época eu já trabalhava 16 horas por dia às vezes, 12 horas por dia, 10 horas por dia era padrão. Durante a época do Covid eu trabalhei 10 horas por dia, quase todos os dias, durante anos, até a gente voltar para o escritório e eu voltar com uma rotina mais tranquila. E um parêntese aqui,
Eu trabalhava com um grupo de pessoas muito inteligente. Era incrível, assim, quando eu entrei nessa empresa eu notei que as pessoas eram incrivelmente inteligentes e me deixava muito insegura. Então eu tive muita síndrome do impostor no começo, principalmente porque eu não fiz uma faculdade pública igual eles tinham feito, eu não tinha conhecimento de mundo igual eles tinham, então eu me sentia muito inferior e muito síndrome do impostor mesmo. E com o tempo eu fui vendo que se eu estava ali junto com aquele grupo de pessoas inteligentes, talvez eu fosse inteligente também. Talvez. Gente, só um comentário, eu me identifiquei muito com ela aqui, porque igual na empresa que eu trabalho, quando eu vinha do Brasil, no caso, e nessas outras empresas, mas geralmente você trabalha muito com engenheiros, né? Mesmo sendo em outras áreas, como finança, logística, geralmente engenheiros da USP, pessoas muito inteligentes, coisa e tal. E como eu estudei na Uniesp, uma faculdade privada e de baixa categoria, então eu falava pro pessoal que era USP, eles ficavam tentando USP não, Uniesp, eles achavam que era alguma faculdade estadual e ficavam perguntando para mim, mas onde fica? É de São Carlos, não sei o que lá. E eu também tinha essa mesma síndrome dela de falar assim, cara, eu tô aqui nessa reunião fazendo uma apresentação para essa galera tudo nerd, pessoal que passou na USP, cara, eu não passei nem no vestibulinho da FATEC, cara, de Sorocaba, né? Então, e depois eu fui tendo isso também, falei, já que eu tô aqui, então eu vou parar de me sabotar, né? Eu merecesse também fazer parte daquele grupo. Então foi aí que eu comecei a aprender com eles, foi aí que eu comecei a me desenvolver, admirar essas pessoas, admirar a inteligência delas, começar a fazer um plano pra mim mesmo de pra onde eu queria chegar e como que eu ia chegar até lá. Beleza, né? Eu tenho um sonho de ser CEO, mas como que se vira CEO? Vamos entender, vamos fazer mentoria. E foram anos, assim, de muito aprendizado. Só que tem um porém. Apesar da gente ter esse ambiente muito colaborativo, que gerava bastante engajamento e sinergia entre as pessoas, era um ambiente extremamente competitivo, onde você precisa ser melhor. Você precisa pensar fora da caixa, você precisa ter mais criatividade, você precisa fazer mais, você precisa entregar mais, você precisa ser melhor do que o seu colega. Você precisa ser melhor do que você entregou 6 meses atrás, na sua última análise de impacto. Você precisa ter uma ideia melhor da que você teve semana passada, porque aquilo ali a gente já fez, agora a gente precisa de ideias novas. Era sempre mais. Existia sempre espaço pra melhoria. Nunca você tava 100%. Sempre mais, sempre melhor. Mas apesar desse ambiente competitivo e apesar dessa cobrança exacerbada por coisas mais incríveis do que o que você já entregou semana passada, que já era incrível pra cacete, e agora você precisa pensar em algo que é mais incrível ainda, e você fica num loop infinito de criatividade infinita, o pagamento era muito bom. Então vender seu tempo, suas ideias, a sua saúde, não ficava fácil. E Gente, olha só, ela tocou num ponto, em alguns pontos muito interessantes aqui, que ela falou que trabalhava 16 horas por dia e na pandemia, por anos, ela trabalhou 10 horas por dia facilmente e que também que ela tinha uma alta competição entre as pessoas e que nunca era suficiente, sempre tinha que ser melhor, coisa e tal. Gente, isso acontece em todas as empresas, em todas as empresas. E apesar do que a gente vê no LinkedIn, ou não no LinkedIn, mas lá no X, lá no antigo Twitter, que as pessoas não estavam trabalhando, por isso que foram demitidas, mas eu conheço pessoas de big techs aqui, de grandes empresas, e que o que eu vejo nessas pessoas é que realmente elas trabalham de verdade, elas trabalham muito mais do que eu. Eu falo assim, nossa, cara, mas será que eu gostaria de pagar esse preço que elas pagam? Parece que elas vendem praticamente a alma pro capeta ali, né? Falando brincando, é claro, né? Mas será que você quer trabalhar 10, 16 horas por dia? Será que você quer trabalhar final de semana? Será que você quer comprometer o tempo com a sua família? Eu sou analista de dados, na verdade eu sou um data manager aqui nos Estados Unidos, é um cargo legal, salário legal, uma empresa legal, tem uma sala reservada para mim lá, uma coisa que eu nunca pensei em ter. Mas eu trabalho no meu horário comercial. Porém, em época de fechamento mensal, fechamento de quarter, mensal, semestral, anual, as 2 primeiras semanas de cada mês eu trabalho muito mais do que o normal. E aí depois disso eu consigo balancear um pouco, sair no horário normal. Então, o que eu tenho feito, eu tenho utilizado a inteligência artificial para me ajudar a ser mais produtivo, para eu fazer menos trabalho e menos análises manuais. Tudo que eu consigo colocar em um processo, um procedimento, eu estou colocando para a IA fazer para mim, para reduzir meu tempo, para eu voltar a sair no horário comercial. Mas você vai ver aí que ela fala de usar isso também, mas mesmo assim ela continuava trabalhando muito, provavelmente porque a pressão que ela sofria no trabalho dela. Por que eu estou falando isso? Porque eu, com certeza, não ganho, sei lá, equiparando, né? Se eu estivesse no Brasil, eu não ia ganhar o salário que ela estava ganhando nessa empresa, porém eu também não trabalhava a mesma coisa do que ela trabalhava. Então, você entender a cultura da empresa que você está entrando também é algo muito
importante você entrevistar empresas, falar, meu, será que eu me vejo ou eu só estou entrando porque eu preciso? Se você não tem outra opção, você entra no que você precisa. Se você tem outra opção, você começa a entrevistar um entrevistador também, para saber se você quer entrar naquela empresa. Então, quando eu trabalhei nessa empresa que eu falei para vocês que eu pedi demissão, e eu fui fazer entrevistas, eu fiz várias entrevistas e passei para uma empresa do Sul e passei para essa empresa que eu estou no grupo até hoje. E quando eu passei nessas duas, cara, eu entrevistei os caras, eu falei para mim, mas eu fiz tanta pergunta para eu saber que eu não ia dar outro tiro no pé. Então eu falei assim, meu, eu quero ter certeza que vai dar certo. E deu certo, eu estou 8 anos na empresa, estou até hoje, então com certeza valeu a pena ter essa postura de também entrevistar a empresa. Você entrega o pé, você entrega o braço e quando você vê, você já entregou o seu pescoço. E aí, no meio do ano passado, nova reestruturação, novo chefe, novo produto, tudo novo de novo, como sempre. Nada ficava parado por muito tempo nessa empresa e a conta chegou. Pra mim, pelo menos. Eles tiraram os meus analistas, agora eu voltei a ser uma super analista, super sênior. Basicamente, um gerente pago pra ser analista. E ao invés deles me darem pessoas pra me ajudar, um time pra me ajudar, eles me deram algumas inteligências artificiais. Que eu podia agora, olha que incrível, colocá-las pra trabalhar pra mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os limites do que era humanamente possível de ser feito não existiam mais. E uma coisa que eles falam, as pessoas por aí falam, é verdade. Quando você trabalha bem e entrega muito bem, o que você ganha em troca é mais trabalho. Então, apesar de eu ter perdido meu time e ter ganhado inteligências artificiais, eu tava trabalhando bem. Eu tava conseguindo potencializar o meu trabalho com as inteligências artificiais, já que eu, como uma analista sênior, tinha o conhecimento ali para lidar com as inconveniências que a inteligência artificial às vezes traz, porque elas não são perfeitas. Eu conseguia bater o olho, entender o que estava errado de uma forma rápida, executar o meu trabalho e corrigir o trabalho das inteligências artificiais. Então, em troca, eu ganhei mais uma área, eu ganhei mais projetos e eu ganhei mais inteligências artificiais, mais programas agora para usar. E agora a criatividade também parecia não ter fim com a inteligência artificial. Você já perguntou pro ChatGPT? Você já jogou isso e revisou com o Cloud? Já perguntou pro Gemini? A gente chegou no momento onde nada mais podia ser criado sem antes ser revisto por uma inteligência artificial. E aqui eu não quero ser hipócrita e dizer que minha vida foi destruída pelas inteligências artificiais, minha vida no trabalho, não. Eu entendo o potencial das inteligências. Eu vi como meu trabalho foi potencializado, mas a forma com que isso foi implementado e a cobrança em cima disso, que foi o que transbordou meu copo. Eu entendo que elas podem trazer mais eficiência pro seu dia a dia, mas as exigências e a desumanização do capital humano foi o que me pegou. Eu me vi sozinha, planejando 5 projetos diferentes, com 5 inteligências artificiais diferentes pra entregar tudo no mesmo dia. Como a gente já trabalhava só 3 dias por semana, na verdade 50% do tempo, o que dá 2 a 3 dias por semana no escritório, então as interações humanas já eram escassas. Com essa nova reorganização, o meu time inteiro era americano. Então eu não tinha esse contato caloroso latino mais com o meu time. Eu não tinha mais um time, já tinham tirado todos os meus analistas. Gente, olha só o que ela falou. Ela falou que tiraram a equipe dela, colocaram agentes de IA para trabalhar para ela. Então, basicamente, ela virou ali uma babá de IA, de agentes de IA, e tudo que ela tinha que fazer junto com a inteligência artificial. E, gente, o que eu falo para vocês é que tudo que você consegue criar um processo muito bem estruturado, com todas as etapas, você sim consegue colocar em uma inteligência artificial. Mas o que depende muito de criatividade, você não consegue colocar numa inteligência artificial, porque nem sempre você toma uma decisão como se fosse uma árvore de decisão. O que é uma árvore de decisão? Se acontecer isso, vá para esse caminho. Se não acontecer isso, vá para o outro caminho. Chega no outro caminho, tem mais algumas alternativas. Se acontecer isso, não, então vá para esse caminho. Então, basicamente, pessoal, ela estava usando esses agentes de IA para fazer essas análises dela, ela perdeu o time e ela foi trabalhar com o pessoal dos Estados Unidos. E o pessoal dos Estados Unidos, pessoal, não é igual a gente latino que tem aquela broderagem. Pessoal, meu amigo, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer um happy hour, vamos comemorar tal coisa. O pessoal é mais frio, eles são super educados, me tratam muito bem aqui, eu adoro trabalhar com eles. Mas não é a mesma coisa quando eu vou almoçar com o pessoal da América do Sul, entendeu? O pessoal da Argentina, do Panamá, do México, até meus amigos franceses, pessoal, todo mundo é gente boa. E eles não têm toda aquela formalidade dos americanos, assim, coisa e tal. Pô, o pessoal da América do Sul é 10 demais. Então, eu me vi sozinha, eu ficava semanas sem interagir com uma pessoa pessoalmente, ou conversar sobre a vida, ou algo que não fosse um projeto que a gente tinha que entregar. E antes disso, desse boom de inteligência artificial, quando a gente tinha uma dúvida, quando a gente tinha um problema que a gente não conseguia resolver sozinho, o que a gente fazia? A gente chamava pessoas que a gente confiava, a gente sentava numa sala, a gente mostrava o problema, todo mundo ali interagia colaborativamente pra resolver esse problema, e a gente chegava numa solução. Então eram problemas complexos, números complexos, situações complexas, todas resolvidas dentro de uma sala com pessoas pensando juntos de uma forma colaborativa. E aquilo aí não existia mais, porque agora você só precisava escrever um prompt bem bonito e bem escrito e jogar pra inteligência artificial. Então
essa capacidade humana de interagir e aprender com o próximo deixou de existir. E isso estava acabando comigo. A falta de empatia com os analistas júniores, que agora era mais fácil pedir para uma IA escrever um código em SQL do que ensinar o cara que acabou de chegar a escrever e corrigir os erros dele. Essa falta de empatia com as pessoas novas também estava acabando comigo. Eu que sempre fui uma pessoa que adorava dar mentoria, eu adorava ensinar as pessoas. E essa exigência de produtividade exacerbada, que eles acharam que ia ter uma mudança de um dia para o outro, todo mundo ia estar muito mais produtivo, a ponto de áreas inteiras serem demitidas. Agora a gente tinha menos pessoas, mais trabalho para fazer, mas a gente tinha inteligência artificial. Se o ambiente antigo já era competitivo, mas antes você competia com pessoas, você competia com você mesmo, você competia com seus colegas, agora você competia com uma inteligência artificial que não dormia, uma inteligência que rodava 24 horas por dia, e você precisava validar os erros dela, porque nem isso a inteligência artificial faz bem. Então, apesar de agilizar bastante o trabalho, a revisão daquilo que ela entrega era ainda mais complexa de se fazer, porque as entregas de uma inteligência artificial comparadas com entregas de um humano, elas são muito mais complexas, porque a inteligência artificial pensa como máquina, então dava muito mais trabalho revisar o conteúdo que a inteligência cria. Ou seja, não existia uma produtividade tão mais eficiente assim, da forma como que eles imaginaram que ia ter. E eu fui líder de equipe por 5 anos, e eu adorava. Modéstia à parte, eu sou uma ótima analista, mas o meu potencial mesmo é liderando, é juntando esse meu conhecimento, juntando esse meu conhecimento técnico com a parte de lidar com as pessoas, eu acho que é onde eu encontro o meu potencial maior, assim. Eu lidero pela paixão, pela positividade, e eu tava vendo isso escorrendo assim pelos meus dedos, eu vendo que não existia mais essa realidade pra mim. Eu vi os artigos mais valiosos, que são as pessoas, em qualquer empresa, o artigo mais valioso é a pessoa, é o conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquele processo, sobre aquele local em específico, totalmente desvalorizado. Não que a mão de obra trabalhadora já fosse uma mão de obra muito valorizada, mas a forma com que as pessoas se tornaram mais substituíveis do que nunca me deixou extremamente chocada. E foi aí que eu tive meu burnout. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, só chorava. Entre uma reunião e outra, eu não tava conseguindo mais ir pro escritório, porque eu desligava a reunião e começava a chorar. E quando alguém me pedia pra, num projeto específico, usar os benefícios da inteligência artificial pela 20ª vez, a única coisa que eu queria era sair correndo pras colinas e nunca mais voltar. Aí eu não tinha forças pra acordar de manhã, eu tava muito ansiosa, eu acordava de madrugada, tendo crise de ansiedades, e a única coisa que passava pela minha cabeça era que eu queria me demitir. Por quê? Porque eu ia pra outra área dentro da mesma empresa, não ia mudar muito. Os problemas iam ser os mesmos, os problemas que estavam me levando a ter esse copo. Gente, isso é uma coisa que tem acontecido em grandes empresas que estão com foco total em inteligência artificial, e quem está pagando esse preço são as pessoas que continuam trabalhando lá. Então, todo mundo quer dizer que é mais eficiente, todo mundo quer dizer que demite por causa da IA, principalmente as Big Techs. Então, para bancar essa aposta deles na IA, que a IA reduz custo, coisa e tal, eles vão lá, mandam embora, porque normalmente eles estão vendendo uma inteligência artificial para você, mas quem fica lá, gente, tá pagando todo o preço e cobrindo tudo o que a IA não conseguiu fazer, ou como ela disse, tentando entender ou validar tudo que a IA fez, porque a IA consegue trazer coisas mais complexas. É diferente daquilo da gente entrar numa sala com pessoas que você está acostumado, com pessoas que são referências para você, todo mundo fazer um brainstorm, fazer algumas simulações e sair daquela sala com um plano de ação, com uma alternativa de resolução de problema. Se o que ela falou que simplesmente acabou, ela trabalhava com robôs e respondia para pessoas dos Estados Unidos, o time dela era nos Estados Unidos agora. Transbordando iam ser os mesmos. Eu fosse para outra empresa, potencialmente eu ia encontrar os mesmos problemas lá também. Então primeiro eu achei que eu tava ficando louca. Como posso querer me demitir dessa empresa perfeita? E foi aí que eu procurei ajuda profissional, porque eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Eu fui ver se minhas vitaminas estavam certas, ufologistas, psiquiatras, e foi quando eu comecei a minha vida, né? Eu precisava de um tempo realmente pra me reconectar comigo mesma, poder entender o que eu queria pra mim dali pra frente. E eu agendei uma data, falei, naquele dia, tal dia, eu vou me demitir. E foi uma semana antes, eu tava passando muito mal. Um dia antes eu não consegui dormir, e no dia que eu me demiti, eu me senti muito aliviada. E o meu burnout aconteceu há 3 meses atrás. Voltando aqui para minha tela aqui, eu não quero desmerecer tudo que ela passou, acredito que realmente foi muito difícil, eu no lugar dela provavelmente teria metido o pé também, assim, cara, você quer trabalhar com robô? Então coloca mais um robô no meu lugar aí, pô. Porque realmente, igual as pessoas tirarem essa interação, que para mim é muito importante também, é algo que faz diferença no meu dia a dia, porque eu gosto de interagir com pessoas, eu gosto de ter um time. Eu lembro que nessa última mudança que eu tive na empresa, e o meu time era mais presente, porque na equipe anterior eu só tinha o meu chefe, que a sala dele ficava do lado da minha sala, e aí nem sempre a gente ia nos mesmos dias para o escritório. E daí, quando eu mudei para esse time, eu comecei a ver mais gente na empresa, e isso fez muito bem para mim, porque eu tenho mais interação com as pessoas, e eu gosto disso, e eu acredito que ela também gostava disso. Mas uma coisa que eu queria trazer um ponto para vocês, assim, que não é para pegar isso como regra de inteligência artificial. Tudo que ela falou aqui foi a realidade dela.
O que eu vejo no mercado é uma coisa muito diferente. Mas eu acredito totalmente em tudo que ela falou aqui. Inclusive, Brulete, por favor, não vá banir o meu vídeo aqui, não vai me dar shadowban aqui. Por favor, tá? Eu respeito muito a sua história e tenho certeza que não foi nada fácil passar pelo que você passou. Mas a realidade, pessoal, ela falou assim que colocou agentes para trabalhar no lugar dos analistas dela, coisa e tal. Mas a realidade verdadeira das empresas é que as empresas não estão usando nem o chat por aí, pessoal. E você quer um exemplo similar, uma boa analogia? Quando, lá por 2013, a minha professora falava assim para mim, da minha pós-graduação. Falava, ô Bruce, você precisa estudar a ciência de dados, porque ciência de dados é o futuro nosso. Lá em 2013 ela já me falava, você é muito bom com dados, com análise, você precisa focar mais em estatística, modelos preditivos, clusterização, blá blá blá, tudo que você já sabe sobre ciência de dados. E eu falava assim para ela, mas professora, mas como análise de dados, BI, já é algo muito novidade, porque as empresas não têm isso ainda. E hoje, pessoal, em 2026, 13 anos depois, você ter BI nas empresas é algo muito difícil ainda. As empresas não têm essa estrutura. Muito mais empresa tem essa estrutura? Muito mais empresa tem essa estrutura. Mas é a mesma coisa com o IA. Eu acredito que com o IA não vai demorar 13 anos, porque a IA potencializa muito esses resultados, acelera muito esses resultados. Mas o que eu quero dizer para você, pessoal, que para a maioria das empresas, as empresas nem começaram a fazer chat ainda, entendeu? Então eu sei que todo mundo fala de ter o seu agente, coisa e tal. As empresas não começaram a fazer um chat simples. Eu tenho um amigo meu que roda os Estados Unidos aqui, e ele falou que a realidade tem lugar que ele vai lá, que a pessoa recebe o pedido por um fax, que as pessoas ligam, que as pessoas enviam cheque. Entende? Então é algo muito manual ainda. E, gente, é empresa de bilhões. Não estou falando de empresinha furreca, não. Fundo de quintal. Empresa de bilhões recebe um pedido por fax. Vai o vendedor, anota no caderninho, depois leva, lança no sistema. No Salesforce, numa oportunidade. Então você precisa entender que tem empresas que estão aqui em cima e tem empresas que estão aqui. E a maioria está na base, gente. Então, para onde você vai ser essa pessoa high-tech que é super competente, coisa e tal? Não, você fala assim, eu quero um emprego sólido, uma carreira sólida. Eu não quero ser esse super profissional, não quero perder minha vida, sei lá. Não quero vender minha alma pro capeta para ter um bom salário. Eu prefiro ter um salário mais modesto, numa carreira sólida, com oportunidades de crescimento, mas é algo que continue vivendo, que eu consiga curtir minha família, que eu consiga dar 5 horas, fechar meu notebook, ir para casa, chegar no outro dia às 7, 8 horas da manhã, continuar trabalhando onde eu parei, sem ter aquele desespero de estar competindo com um agente de inteligência artificial. Então, apesar de ser tudo verdade, e eu acredito em tudo que ela falou, acho que ela não tomaria esse risco de inventar uma história assim, até porque me pareceu muito sincera, mas eu diria para você que tem níveis, e ela pagou esse preço de chegar em uma carreira, né, e infelizmente não foi da melhor forma possível, mas eu falo que ela pagou esse preço trabalhando muito, igual ela falou que trabalhava 16 horas por dia. Gente, isso é algo inimaginável para mim em uma empresa só. Se eu trabalhar isso por dia, tudo bem, igual agora são 9h30 da noite, 10 horas da noite, estou aqui gravando vídeo para vocês, porque isso acaba trazendo mais alunos para minha comunidade, por exemplo. Isso é um trabalho. Eu tenho meu trabalho normal, um fechamento, trabalhei mais, ajudei minha esposa a cuidar da minha filha hoje, depois que minha esposa colocou a filha para dormir, eu vim aqui gravar o vídeo. Então, desde as 7 da manhã até agora, 10 horas da noite, eu estou trabalhando. Mas não é o mesmo emprego, e eu tenho certeza que ela não ganhava hora extra, por isso ela não ganhava mais por trabalhar 8 ou 16 horas por dia. Era o mesmo emprego, entende o que eu estou falando? Então, uma coisa é você ter um emprego que é a sua base, que é sólido, que é muito bom, te dá alguma certa estabilidade, porque nós sabemos que isso não existe. E outra coisa é você trabalhar em outros projetos que você vai desenvolvendo, até o seu ânimo é diferente. Quando você começa a trabalhar às 7 horas da manhã e quando dá meia-noite você está no mesmo emprego, gente, é uma coisa assim muito ruim. Já passei muito por isso na vida e passo quando precisa até hoje ainda. Porém, são coisas pontuais, não é uma rotina diária minha. Agora, quando você está num projeto, depois você vira a chave para um outro projeto, depois assim, fala assim, vou fazer meu pezinho de meia aqui, vou ensinar, vou fazer alguma coisa legal para ajudar outras pessoas, é diferente, entendeu? Então, entenda que existem realidades diferentes, existem empresas diferentes, existem profissionais diferentes, e o que você precisa é encontrar o que mais se encaixa para você. E independente se você quer trabalhar numa grande empresa, numa big tech, ou você quer trabalhar em uma empresa um pouco mais modesta, ou de um setor industrial, comercial, que não tenha toda essa pressão em cima do analista de dados e inteligência artificial, convido você para entrar para a comunidade de análise de dados. O link está
aqui na descrição. Eu tenho todo o suporte que você precisa. Eu vou te ajudar quando você tiver dúvidas. Você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Você vai perguntar para mim, eu mesmo vou responder. Às vezes já acontece casos que eu faço até uma call com o aluno para conseguir ajudar ele realmente entender onde foi o erro. Mas geralmente o curso está tão completo, gente, está tão muito bem estruturado, que é muito fluido, e quando você tem dúvida, você pergunta e a gente acaba apenas resolvendo aqui pequenos desentendimentos, porque o treinamento, a formação, tudo está muito bem estruturado. Beleza? Então, meu muito obrigado. Não desista de ser um ou uma analista de dados, mas entenda que você vai procurar ali o lugar que se encaixa ao seu perfil de pessoa, de profissional, de empresa. Beleza? Meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu!